E aí pessoal do canal, como é que vocês estão? Tô aqui, mais um vídeo, aqui na mata, com meu cachorro. E eu decidi trazer um vídeo sobre comunicação, né? Que eu considero aí uma habilidade muito importante para todo ser humano desenvolver, né? Porque é o que a gente vai fazer sempre, né? Se comunicar, é falar com as pessoas, é conversar. Seja por celular, seja presencialmente, enfim. Computador, aí a gente está sempre se comunicando, não é? Sempre se comunicando, falando aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, não é? Enfim, transmitindo ali informações. Então, é muito importante saber se comunicar, né? É essencial, essencial, não tem como prescindir. É essencial você saber se comunicar para o seu sucesso profissional e para o seu sucesso pessoal, para o seu sucesso social, não é? Para você ser uma pessoa interessante, para você ser uma pessoa agradável de se conversar. Isso é importante. Então é importante para os dois âmbitos da sua vida, o âmbito profissional, não é, para você ter sucesso profissional ali, e no âmbito social também, para você ter ali, de certa forma, para você conseguir fazer amigos, influenciar pessoas, não é? E possivelmente também até para arrumar um relacionamento também ajuda bastante a comunicação, correto? Então vou dar aqui algumas dicas, né? Não sou nenhum profissional, nenhum especialista, também estou aprendendo, né? Mas eu melhorei muito de uns tempos para cá. E isso foi graças à prática, basicamente, né? E também eu já fiz alguns cursos, né? Algum curso de oratória. Foi muito interessante esse curso, me ajudou bastante, né? E eu quero passar aqui alguns conhecimentos aí para vocês, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto para melhorar a sua oratória é a leitura. É clichê pra caramba, todo mundo fala isso. Ah, você tem que ler, tem que ler. Mas é verdade. Se você não ler, você não vai desenvolver sua oratória. Tem que ler, pessoal. Tem que ler. Se você não ler, não vai ter oratória bem desenvolvida. Simples. A leitura, ela tem a capacidade, né, de desenvolver a sua mente de uma maneira que você nem entende, não é? A leitura, ela vai fazer você entrar em contato com novas palavras, com novas ideias, correto? Novos pensamentos, novas visões de mundo. Isso enriquece a sua mente, isso enriquece o seu repertório cultural como pessoa. Isso te enriquece, tá certo? Então, tem que ler, tem que buscar a leitura, não é? E não ficar lendo essas coisas assim. Você pode ler ali, de vez um livro de autoajuda, desenvolvimento pessoal e tudo, não tem problema. Mas não se prenda só a isso. Leia livros mais complexos, leia filosofia, leia ali literatura universal. Também é muito importante se conectar com esses livros mais, né, entrar em contato com livros mais profundos. Porque isso vai te dar ali muito mais conhecimento, não é? Muito mais aprendizados, né? Porque de certa forma a maioria desses livros assim, de filosofia, de literatura clássica, tratam de problemas universais que até hoje se tornam, são atuais, certo? Então entre em contato com a leitura. Resumindo aqui, a leitura vai te dar um vocabulário melhor, vai te dar mais ideias, vai te dar mais pensamentos, mais repertório para você usar nos seus discursos, nas suas falas, não é? Então a leitura, ela vai te dar esse repertório, não é? Vai te ajudar muito aí a organizar os seus pensamentos, a transmitir as suas ideias, não é? Porque você vai entrar em contato sempre ali com discursos, não é? Com algumas frases, então isso vai te ajudar muito ali, vai condicionar o seu cérebro a se comunicar melhor, correto? Então leiam, somente leiam, criem esse hábito de ler frequentemente, certo? Os mais variados tipos de livro, desde mais técnicos a livros mais simples, mais tranquilos, né? Mas leia, certo? Leia. Segunda dica: pense antes de falar. Isso é uma coisa que eu tinha muita dificuldade nisso, mas eu estou melhorando aos poucos. Que é pensar antes de falar. Se você pensa antes de falar, você vai poder ter um discurso muito mais preciso, muito mais direto, muito mais objetivo e muito mais claro.
é preciso pensar. Enquanto eu estou falando aqui com vocês, a minha mente está pensando o que eu vou falar lá na frente, certo? Eu já estou formulando o que eu vou falar lá na frente. Por quê? Para eu não me perder, para eu não ficar repetindo coisa e para eu falar o que eu quero de maneira precisa e concisa, sem ser muito, sem ser muito prolixo, falar demais, e sem ser lacônico, que é falar de menos. Então a minha mente está pensando aqui do que eu vou falar lá na frente. Então é preciso pensar. E para isso a gente usa as pausas. Você não pode ficar mastigando as pausas. Você tem que pausar. Tem que fazer pausas na sua fala. Não precisa ser pausas extremamente longas, mas é preciso pausas para você pensar, para você corrigir o raciocínio, não é? Para você alinhar as suas ideias ali e construir o seu discurso na mente. Correto? Mas claro, tem que ser um processo rápido, né? Então, por isso que eu falo que a leitura é importante, porque a leitura ela condiciona a sua mente também a raciocinar rápido, a associar associar as palavras, juntar as palavras e formar um discurso. A leitura ajuda muito nisso. Por quê? Porque você tem informação na sua cabeça aqui, ó, para você associar ao seu discurso. Eu estou gago hoje, viu? Mas enfim, prosseguindo. Então a leitura vai te dar essas associações, entendeu? Para você fazer. Igual, por exemplo, tem pessoa que às vezes está ali falando e tudo. Ela tá falando ali, tá falando sobre um assunto. Aí do nada ela lembra ali de uma frase que ela leu num livro. Ela lembra ali de um versículo da Bíblia. E aí ela vai lá e coloca no discurso, né? Colocou ali. Não, mas tal pessoa disse isso, tal versículo disse isso e tudo. Então assim, isso é a associação, entendeu? Que a leitura faz a gente ter. Você está ali no meio do discurso, o seu cérebro ele vai pegar uma informação que tem a ver com aquele discurso que você está falando, entendeu? E ele vai jogar ali na sua mente. Você vai lembrar, caramba, é verdade, eu li um livro que fala sobre isso, então eu já vou colocar aqui no meu discurso, né? Então, enfim, é preciso ter pausas, tá? Pausar, fale com pausas, não mastigue as pausas, certo? Pense. Vai planejando seu discurso, quando você está falando, você já vai pensando o que você vai falar nas suas próximas frases, entendeu? Não mastigue pausa. Tem gente que fala e não pausa, fala, o cara fala assim, não para mais, entendeu? E aí, às vezes a pessoa repete a mesma coisa um monte de vezes, a pessoa às vezes não traz nada de novo no discurso, entendeu? Então, fala, não diz nada, então é preciso pensar, tá? É preciso pensar antes de falar, correto? Outra coisa que ajuda muito a sua comunicação, ajuda demais, é o tom de voz. O tom de voz é extremamente importante. Já você saber usar esses tons, né? Às vezes eu vou usar um tom mais elevado, às vezes eu vou usar um tom mais baixinho. Depende da situação, depende do contexto, né? Tudo depende do contexto. Às vezes, por exemplo, você vai falar uma notícia triste. Você não vai usar um tom alto para você falar uma notícia triste. Você vai usar um tom mais ameno, um tom mais brando. É uma notícia triste. Agora, se você for fazer um discurso, né? For falar uma coisa assim, for falar sobre um assunto, não é? Um discurso, alguma coisa assim. Você já tem que brincar com isso, entendeu? Já tem que enfatizar algumas palavras e falar com mais energia em alguns momentos. Enfatizar as palavras, como eu já disse, né? Enfatizar alguma palavra, entendeu? Enfatizar. Aumentar o tom, às vezes diminuir, entendeu? Porque isso vai fazer aquele que está te ouvindo, ficar muito mais interessado naquilo que você está falando. Por quê? Porque ele vai perceber que você está falando aquilo com energia, que você está falando aquilo ali com vontade, não é? Que você tem domínio, não é? Você tem domínio da fala. Isso vai dar eloquência ao seu discurso. Você sabe brincar com esses tons, não é? Tem pessoas que são muito boas contando história. Por quê? Porque elas sabem usar desses tons, não é? E principalmente porque elas sabem construir uma história, né? Mas isso aí é para depois. Então, a gente precisa saber usar esses tons. Esses tons, eles ajudam muito. Eles ajudam muito, muito, muito mesmo, pessoal. Porque tem gente que fala muito sem graça.
a pessoa só fala ali naquele tom e fala assim, entendeu? A pessoa fala só no mesmo tom. Tem gente que fala pra dentro, ela fala assim pra dentro, ela não fala pra fora, ela não se expressa pra fora. Ela se expressa pra dentro. Aí ninguém entende o que ela fala, aí ninguém gosta de ouvir aquela pessoa conversando, porque tem graça. A pessoa fala pra dentro, né? A pessoa não tem aquela coisa, tá aquela fala linear, não é? Então assim, você tem que aprender a se comunicar pra fora, né? Tem que aprender a falar com mais energia, com mais convicção, não é? Tem gente que não tem isso, principalmente o homem tem que falar com convicção, tem que falar para fora, né? Tem que se expressar para fora. Tem que saber falar assim com confiança, não é? E para isso, é claro, você tem que ler, né? Você tem que ter conhecimento, você tem que ter alguma coisa para agregar ao seu discurso, porque se você não tem conhecimento, como você vai falar com confiança, né? Então eu sempre volto à leitura, né? Não tem jeito. Então, é isso, tem que saber usar esse tipo de tom, correto, pessoal? Outra dica que eu vou dar para vocês aí, que é muito importante, é vocês verem bons palestrantes, bons comunicadores, né? Você tentar aprender com eles. Se você ver bons palestrantes, você vai perceber que muitas das coisas que eu estou falando aqui, eles fazem. Por exemplo, tem um cara que eu gosto muito dele, que é o Clóvis de Barros Filho, né? Que ele é aquele cara daqui formado em Direito, né? Que tem vários livros ali de filosofia, não é? Ele é um ótimo comunicador. Ele é um ótimo. Você pode ver que ele é um cara que ele tem um conhecimento absurdo, né? Tem um conhecimento absurdo. É uma pessoa que sabe usar dos tons. Você pode ver que ele sabe usar desses tons, não é? Tem momento que ele fala mais alto, né? Que ele enfatiza mais, entendeu? Tem momento que já não. Ele sabe como usar os tons. Você pode ver que ele sabe usar as pausas, entendeu? Ele fala de maneira concisa, de maneira direta. Ele usa uma linguagem ao mesmo tempo ali mais robuscada, mas também uma linguagem simples, né? Tem uma dicção boa, entende? Então ele é um bom orador. Se você ver ali umas palestras dele e você analisar, você de fato olhar ali com um olhar crítico, você vai aprender muita coisa, entendeu? Vai aprender muita coisa observando esses bons comunicadores. Não tem só ele, tem vários outros bons comunicadores por aí, mas eu gosto de citar ele porque ele é um exemplo bem mais enfático, né? Fica bem mais evidente nas palestras dele as coisas que eu estou falando aqui, certo? Agora, mais uma dica que eu quero dar para vocês é a questão de gesticular. Eu nunca fui de gesticular muito ao falar, mas quando você gesticula, é como se você liberasse até mesmo uma tensão, né? Parece que gesticular libera tensão também. Por exemplo, quando você está falando em público, não é? A gente geralmente, quando a gente vai falar em público, a gente fica muito tensionado, a gente fica com aquela ansiedade, aquele medo, né? E eu penso que gesticular até libera essa tensão, né? Você está liberando ali essa energia, esse peso, né? Quando você vê, você está falando normalmente ali, né? Mas também não só para falar em público, mas gesticular também te ajuda também, de certa forma, a falar com o corpo, a falar com o movimento das suas mãos ali, correto? Então, por exemplo, às vezes eu vou fazer ali eu vou enumerar alguma coisa, eu falo, é isso, isso e isso, entendeu? Então você fala também, eu não pausei o vídeo aqui, pausei não. Então você fala também com as mãos, você fala também com os seus gestos, correto? Então às vezes eu vou apontar aqui, eu vou enumerar, vou fazer isso. Então assim, é preciso também gesticular. Gesticular também ajuda muito você a falar com as mãos, a liberar a tensão, certo? E também é uma forma de comunicar. Eu não sei explicar muito bem como que funciona a gesticulação e tudo mais. No entanto, quando você começa a praticar, você percebe que é muito bom. Que é muito bom e que ajuda muito, não é? Falar, não é? De certa forma, é como dançar. Como diz o Nietzsche. Falar é como dançar. É uma coisa que você faz que flui naturalmente, que flui harmoniosamente. Existem essas dicas que elas vão te ajudar, que elas vão te orientar, que vão te direcionar para você ter uma fala melhor, uma comunicação melhor. Só que, no entanto, a fala tem que ser uma coisa fluida. Não adianta você querer usar essas regras de forma muito rígida.
tem que ser algo natural, tem que ser algo harmônico, tem que surgir naturalmente como uma dança, né? A dança, ela não é, ela é uma coisa que ela é natural, que ela é suave, ela flui livremente. E se comunicar é como dançar, certo? Então você tem que saber, por exemplo, às vezes improvisar. Quando você está dançando, às vezes você tem que improvisar, não é mesmo? Então, às vezes falando também a gente tem que improvisar. E é só falando, é só se comunicando que você aprende a se comunicar. Cara, não tem jeito, né? Tem um filme que ele diz, né? O Poder Além da Vida, que ele diz: sabedoria é agir. Você tem que fazer, você tem que se comunicar. E essa é a minha última dica. Prática. Pratique. Pratique, 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 pratique. Você tem que praticar. Eu pratico, particularmente eu sempre pratiquei muito sozinho. Eu falo sozinho. Eu converso sozinho. Minha mãe diz que eu sou doido. Às vezes ela me pega falando sozinho e ela acha que eu sou doido. Mas eu criei esse hábito desde criança, que é falar sozinho. Eu falo sozinho, eu converso comigo mesmo. Eu criei até esse canal para poder trazer algumas ideias, alguns pensamentos que eu tenho de vez em quando, né? Então cria um canal também, você pode criar um canal também, assim como eu. Falar sozinho também é muito bom. Eu gosto muito de falar sozinho, de criar ali meus discursos, criar ali, expressar minhas ideias para mim mesmo, né? É muito bom também, é muito útil, né? Quando você tiver ali uma oportunidade de treinar, cachorro desgramado me puxando aqui. Perdão aí, pessoal. Quando você tiver uma oportunidade de falar ali para mais pessoas ali, para um público, não é? Aproveite, não é? Fale. Mas você precisa treinar, pessoal. Precisa treinar, precisa praticar. Sem prática não existe nada, né? Precisa praticar, porque aí tudo vai ficando mais natural, vai ficando mais harmônico. E você vai fazer aí como Nietzsche recomenda, não é? Que a fala deve ser como uma dança, não é? Deve ser algo natural, deve ser algo leve, não é? Tem que ser leve, tem que ser natural, tem que ser espontâneo, não é verdade? É assim que deve ser a nossa comunicação. Fazendo isso, pessoal, você vai alcançar muito sucesso. Você vai ser uma pessoa muito mais cativante, muito mais carismática. As pessoas vão gostar muito mais de você, vão querer muito mais conversar com você, ouvir as suas histórias, ouvir as suas experiências, os seus conhecimentos, seus sentimentos. E quando você for também arrumar um emprego também ali, vai te ajudar bastante a arrumar um emprego, não é? O examinador ali, o carinha que vai fazer a sua entrevista ali, ele vai ver que você é uma pessoa culta, que você é uma pessoa que tem conhecimento, que tem domínio da fala, que se comunica bem. Isso pode abrir muitas portas para você profissionalmente, não é? No âmbito também ali de arrumar uma companheira, uma namorada, isso ajuda muito, né? Saber comunicar, saber ser uma pessoa interessante de se conversar, ter o que falar, o que conversar, não é? Ser agradável de ouvir, isso é muito importante, né? Na hora de você também conquistar ali uma moça, não é? Até porque, né, pessoal? Você vai ser uma pessoa que ela vai conversar muito. Então, e pensa numa coisa que mulher gosta de conversar, né? Mulher gosta de conversar. Então, se comunicar bem também ajuda muito nesse âmbito mais amoroso, nesse âmbito de relacionamentos. Então é muito importante também desenvolver isso, né? Para ter sucesso nessa área também. Então, basicamente era isso que eu queria falar aí pra vocês, não é? Era só isso mesmo. Não tem mais nada pra falar. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um forte abraço para você, meu amigo. Fique com Deus e tchau.